Oi pessoal, estamos de volta. Eu tava com muita saudade de vocês, mas agora nós estamos de volta, né? Nós vamos voltar com toda a nossa programação, com os nossos estudos. Dessa vez está sendo um pouco melhor, porque a gente está, na verdade um pouco não, está sendo bem melhor, porque a gente está tendo um pouquinho mais de interação, como vocês perceberam ontem, que foi o primeiro dia de aula. Agora vocês estão tendo contato com a professora, né? Ainda está sendo de forma virtual, mas já estamos tendo uma interação maior, né? Conversando pelos grupos do WhatsApp, a gente está podendo tirar as dúvidas de vocês, enfim. Então esse momento agora da nossa volta está sendo bem melhor essa nossa troca, né? Bom, gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a disciplina de ciências, tá bom? Antes da pausa que a gente deu para essas férias, a gente estava conversando sobre um capítulo e nós vamos dar continuidade a esse capítulo hoje, tá? Hoje, como é que vai ser essa aula? Essa aula, na verdade, vai ser uma revisão, porque a gente estava dando um assunto e a gente parou e agora a gente voltou no meio desse assunto. Então, para ninguém ficar muito perdido, eu vou revisar o que a gente estudou na nossa última aula. E aí, depois dessa revisão, eu vou passar algumas atividades, vão ser 2 atividades do livro de vocês. E aí eu vou dar um tempo para vocês responderem. E aí depois a gente vai ter um momento nosso lá no grupo do WhatsApp, ok? Vamos lá. Peguem o livro de ciências de vocês. Vamos lá? Livro de ciências e nós vamos revisar a última aula. A última aula que a gente conversou, que eu passei para vocês foi sobre as teorias do surgimento do universo, na página 48. Vocês lembram? Quando a gente falou sobre essa aula, a gente falou sobre 3 pessoas e três teorias, porque no caso foram as 3 pessoas e as teorias que elas criaram, né, sobre o surgimento do universo. Enfim, aí a primeira pessoa que a gente falou foi quem? Albert Einstein, não foi? Que ficou conhecido como um dos maiores físicos do mundo, de toda a história da humanidade, não é verdade? Ele é muito conhecido em todo local. E qual foi a teoria do Albert Einstein que a gente estudou? A teoria atômica moderna, que essa teoria atômica moderna, ela fala sobre as estruturas dos átomos e a interação desses átomos com a luz, né? A interação que esses átomos têm com a luz. E aí, depois de falar um pouquinho sobre o Albert Einstein, a gente estudou sobre Aristarco de Samos, na página 49, né? Quem foi ele? Foi um astrônomo grego. E qual foi a teoria que o Aristarco de Samos criou? Foi a teoria heliocêntrica, não é verdade? E essa teoria heliocêntrica, deixa eu botar o livro bem aqui no cantinho. Essa teoria heliocêntrica, ela fala da questão de que a Terra gira em torno do Sol, né? A Terra gira em torno do Sol, porque até antes desse momento, até antes dele, só havia teoria de que o Sol girava em torno da Terra. E aí, a partir de quando chegou o momento dele, ele criou essa teoria, ele parou e pensou, não, peraí, ele propôs fez suas pesquisas e ele propôs a ideia, a hipótese de que a Terra girava em torno do Sol, né? Ok, então criou essa teoria heliocêntrica. E depois, por último, nós estudamos sobre Giordano Bruno, né? Que esse Giordano Bruno, ele foi a primeira pessoa a propor a ideia, a hipótese, a teoria de que existia um espaço sideral, eu falo sistema sideral, que existia um espaço sideral infinito com vários sistemas solares, né? E aí ele foi o primeiro a criar essa teoria, propôs que existia um espaço sideral infinito com vários sistemas solares. Ok, aí depois de estudar essas 3 pessoas, nós estudamos sobre uma teoria que é muito conhecida, que é a teoria do Big Bang, né? Que significa grande explosão. E essa teoria, o que é que fala nessa teoria? Fala que o universo surgiu de uma grande explosão, né? Existem cientistas que falam que
que falam sobre a teoria do Big Bang, no caso, que de uma pequena partícula, né, como eu falei na outra videoaula, que de uma pequena partícula, em uma pequena partícula continha toda a matéria do universo, e em um determinado momento houve uma grande explosão e dessa pequena partícula todo o universo foi criado, né? Só que em contrapartida também existem muitas teorias que não concordam com a teoria do Big Bang, que dizem que ela não tem como provar, que de uma grande explosão surgiu todo o universo, enfim, e fica nessa questão. E por último, a última teoria que a gente estudou foi a teoria do criacionismo, né? Que diz o quê? Eu ia falar a mesma de novo. A teoria do criacionismo fala que um ser soberano, né? Ele criou, um ser supremo, soberano, criou todas as coisas, criou o universo. Que no caso é a teoria que nós cremos, de que Deus criou todas as coisas, de que o mundo foi criado por Deus, né? Então, e depois que nós estudamos sobre todas essas teorias, diante de todos esses estudos que nós fizemos, é muito importante a gente lembrar que tudo isso, todas essas teorias, são apenas teorias. E não significa que você tem que acreditar em todas elas. Nós estudamos porque é importante a gente conhecer a ciência, né? Eu estou aqui para isso, para falar sobre ciência com vocês. Né? Nós estamos estudando um capítulo que fala sobre conhecimento científico. Então nós precisamos ter esse conhecimento. Conhecer as teorias, saber quem foram essas pessoas, o que elas pensavam, mas não significa que você tem que acreditar em todas essas teorias, né? Você tem que acreditar no que você já tem como o que você crê, que no caso é a nossa teoria do criacionismo, né? Que é que nós cremos de que Deus criou todas as coisas. Então, se nós já cremos nisso, não significa que nós temos que crer em todas essas outras. Mas é muito importante a gente estudar todas essas teorias, ok? Gente, então nós vamos fazer o seguinte. Conseguiram? Foi bem rapidinho, eu falei bem rápido para não perder tempo, que foi mesmo só pra gente recapitular, porque eu já dei essa aula, né? Mas só pra gente lembrar e refrescar a memória de vocês. Agora que nós já revisamos esses assuntos, nós iremos fazer duas atividades. A primeira atividade, vocês vão pegar o livro de vocês de ciências e vão colocar na página 52. Na página 52, peguem aí o livro, abriram, página 52, vai ter um texto. Então, o que vocês vão fazer? Essas atividades não necessariamente vão falar sobre esses teóricos que a gente acabou de falar, tá? Mas elas ainda vão ter a ver sobre o capítulo que a gente está estudando, que é sobre o conhecimento científico, ok? Eu revisei esse assunto que a gente tinha dado na última aula para reforçar na mente de vocês. Mas essas atividades não serão exatamente sobre esses teóricos, ok? Porque, vamos lá, página 52 vai ter um texto, vocês vão fazer a leitura desse texto, o texto é o acelerador de partículas. Vocês vão ler e vão conhecer um pouquinho mais sobre esse texto e depois vocês vão responder a página 53, ok? Só são duas questões, são questões de resposta pessoal, então você precisa ler para você entender e conseguir responder essas questões. Logo em seguida, você vai ter mais um texto, que é o texto da página 54, que é o texto Novas Tecnologias no Tratamento do Câncer. Então, você vai ler esse texto e depois você vai responder a página 55, que também só são duas questões, tá? Gente, super tranquilo. São poucas questões para responder, o que é maior são os textos, né? Porque são dois textos grandes, mas, na verdade, grandes só uma página cada um, né? Mas são bem fáceis, ok? E são muito importantes porque o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer a leitura, vocês vão responder essa atividade e depois, aí em casa sozinhos, e depois nós vamos ter um momento onde nós teremos um bate-papo sobre o que é que vocês entenderam sobre esses dois textos, tá bom? No grupo do WhatsApp eu vou estar conversando um pouquinho melhor com vocês e eu vou abrir um bate-papo com vocês pra gente discutir
sobre esses dois textos, ok? Um beijo, que daqui a pouco a gente se encontra. Tchau!